E aí, galera, paz do Senhor, meu nome é Patrícia e aqui é mais um episódio do JukeCast. Hoje nosso tema vai ser muito interessante, nós desejamos que vocês gostem muito desse tema e agora nossos amigos aqui vão se apresentar. E aí, my little friends, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Hoje vamos começar mais um tema bastante interessante, eu espero que vocês curtam muito. Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui sendo preparado para vocês. Esperamos que vocês gostem muito, apesar de ser um tema um pouquinho espinhoso. Pronto, gente, agora que nós somos devidamente apresentados, eu vou falar agora qual é o tema do nosso podcast de hoje. Hoje nós iremos falar sobre música secular. Bom, primeiro eu quero dizer que a gente sabe que esse tema é muito polêmico, porém nós vamos pegar bem leve com vocês, mas nós queremos também que vocês pensem, que vocês reflitam sobre tudo que nós vamos falar. E além de tudo, não só pensar e refletir, e buscar na Bíblia e através de oração se tudo isso é de concordância com a palavra de Deus, que é o mais certo de tudo. E começando... nós vamos falar sobre o que é música secular. Bom, música secular é toda aquela música que não é feita para adorar a Deus. É aquela música que normalmente nós ouvíamos antigamente falar que era música mundana, música do mundo. Só que hoje em dia nós falamos que são músicas seculares. Por quê? São aquelas músicas que não estão no meio gospel, né? No meio evangélico, no meio cristão. Essas músicas, muitas vezes, a gente pode pensar que são músicas que não vão nos acrescentar nada, são músicas que vão fazer mal a mim, que sou uma cristã, porém nós vamos ver nesse podcast se isso realmente é verdade. Pronto, galera, como a Patrícia falou no começo, aqui a gente vai apenas deixar nossa opinião para vocês e espero que vocês pesquisem pessoas confiáveis também e não fiquem só nesse podcast, né? Porque é um tema bastante complicado até para a gente mesmo debater e sobre isso, do que é música secular. A gente tem essa alusão, né, de música secular, música gospel, mas nós temos que entender uma coisa, se isso é pecado ou não. Agora, nós vamos tentar explicar isso para vocês de uma forma resumida, simples, durante esse podcast. E, diante disso, a gente quer trazer uma coisa para vocês da questão de música secular e música sacra. Porque, para entender o que é música secular, a gente tem que entender também o que é música cristã, sabe? Para a gente denominar uma música como secular ou não, como a Patrícia falou, né, que é uma música que não adora a Deus, que não é de teor cristão, a gente tem que entender o que é música cristã também. E esse posicionamento, eu queria que vocês se relevassem a isso, colocassem a mente de vocês. Os louvores que vocês andam escutando, as músicas gospels que vocês andam escutando. Será que Cristo é o centro dessa canção? Será que nessa canção você sente a presença de Deus? Ou será se ela é bíblica? Né? Porque uma canção hoje, para ser denominada uma canção que exalta Deus, tem que ser uma canção bíblica. E é isso que a gente tem que colocar na mente de vocês hoje. Nós não estamos aqui para jogar ninguém, nem nenhuma banda, nem um cantor, nem um pregador, não. Mas tentar explicar o nosso ponto de vista a respeito disso. Então, nesse primeiro momento é falar isso para vocês. Entender primeiramente o que é essa música cristã e o que é essa música secular, sabe? Porque muitas dessas músicas que a gente acha secular, vai falar... A gente tem que entender aqui que a gente fala mais de Deus do que música escrita por cantor cristão. Infelizmente, hoje tem várias músicas sobre isso. E tem cantores que falam sobre isso. No final do ano tem um certo cantor que na Globo sempre passa ele, que ele tem músicas lindas falando sobre Cristo, sobre a ressurreição de Jesus e fala mais de Deus do que certas músicas escritas por alguns cantores cristãos. É isso aí, é interessante que esse é um ponto que ele está sempre sendo repetido, né? A gente ouve sempre alguém falar, é um tema que está sempre sendo disseminado, mas a gente nunca chega a lugar nenhum com ele, né? É interessante que sempre os conceitos eles vão sendo revisados, mas a música secular é realmente um tema que é debatido desde antes e depois desse podcast ainda assim ele vai continuar sendo falado, porque é algo que que a gente vai abordar hoje aqui, mas que está... além do pecado, o que é você pecar e o que você não é, né? E como o Douglas falou, né? Tem muitas músicas hoje que elas falam menos de Cristo do que as músicas do mundo, né? Então, assim, a gente ter muito cuidado com isso e esse é um tema que a gente vai tentar enriquecer bastante, trazer bastante conteúdo para que vocês possam também abordar ele e debater com os seus colegas.
E para continuar o nosso debate, a gente quis trazer um questionamento para vocês e também algo muito contínuo que a gente vê. É a questão do ritmo musical, sabe? Porque hoje a gente vê aqui no Brasil, principalmente, a gente se depara com vários ritmos, né? Aquelas pessoas ecléticas que gostam de, mesmo tempo, de um rap, gosta de um funk, gosta de... Funk não, gente. Gosta de um samba, gosta de um pagode, sabe? Então a gente tem essa mistificação dessas canções. Agora eu queria fazer essa pergunta para você e eu espero que você responda para você mesmo. Existe ritmo para a música cristã? Existe ritmo para uma música denominada bíblica? E aí, Luiz, existe? Bom, eu acho que assim, esse ponto do ritmo é interessante que a gente acaba batendo muito na questão das épocas, né? Querendo ou não, o ritmo ele tá muito mais atrelado ao tempo, né? É por isso que tem muita gente que fala assim, essas músicas de hoje não prestam, mas muito mais atrelado ao ritmo do que a letra em si. Então, essa questão do ritmo é algo que a gente tem que levar muito cuidado. O ritmo, ele é a base, ele faz parte da música, mas o principal é o conteúdo, se a música é sacra ou não, aquilo que o Douglas falou. Então, muitas vezes o ritmo ele é levado mais à questão do tempo do que a letra em si, que não é a questão mais importante, digamos assim, né? Eu acredito que o ritmo também está muito do gosto pessoal da pessoa e no que aquele ritmo vai fazer você pensar, no que aquele ritmo vai querer fazer você agir. Tipo, uma pessoa que está ouvindo um funk. Eu, com aquela batida de funk, eu não vou pensar em adorar a Deus. Sinceramente, estou falando de mim. Não sei se todas as pessoas são assim, mas normalmente quando eu converso com as pessoas, elas falam isso. Teve uma época que uma pessoa que cantava música secular, ela se converteu e quando ela se converteu, ela quis cantar o mesmo ritmo que ela cantava quando estava cantando secularmente dentro da igreja. Só que eu, sinceramente, acho que não daria certo. Por quê? Porque a gente já via a pessoa, já pensava nas músicas antigas da pessoa, que era forró na época, e com ele cantando uma música, mesmo que as letras pudessem, entre aspas, entoar um louvor a Deus, porque isso tem que também analisar letras que eu não conheço. Eu ia me lembrar de forró, ia me lembrar da banda que ele tocava antigamente e tal. Então, para mim, o que importa também não é só a letra, também não é só o ritmo, mas também o que aquilo vai levar você a pensar, no que aquilo vai fazer você agir. Tem pessoas que quando se converteram, antes de se converter, na verdade, gostavam muito de funk, pagode, forró, tantos outros ritmos, hip hop e rock, qualquer outro ritmo. E quando elas se convertem, Jesus resgata elas e elas estão na igreja, só de ouvir o ritmo, elas lembram da época que elas estavam no mundo, porque nós vamos falar mais na frente, o Luiz, como a música, ela mexe com nossos sentimentos e como ela faz a gente guardar lembranças. Então, até nisso nós temos que vigiar. Exatamente sobre isso, dessa questão. A palavra-chave que a Patrícia falou nesse momento foi a letra da canção, porque isso interfere muito também, e também o passado da pessoa, gente, porque tipo assim, como ela falou, talvez, vou dar meu exemplo, se fosse um exemplo, eu era um cara realmente dominado pelo forró, aquele cara que vive em barzinho hoje, e hoje eu volto para a igreja e me deparo com esse ritmo, sabe, em um local, digamos, santo, porque é santo, e deparo com essa coisa que eu vivia no mundo, e isso me leva à minha mente automaticamente, não pelo meu querer, sabe? Porque a palavra fala, né? Nós somos dominados pelo pecado quando a gente abre. Então isso é uma brecha que tem dentro de nós. Então a gente acaba abrindo esse espaço e começar a lembrar do passado, começar a lembrar das coisas. E quando o passado fica à tona, muitos na nossa mente, gente, nossa carne é fraca. Nós acaba indo fazendo aquilo que a gente não queremos, né? Como Paulo vai falar. Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. Então é exatamente sobre isso, ter cuidado com o seu passado. Porque o passado, infelizmente, pode interferir no seu futuro. Então só ter cuidado com isso, olhar a letra, olhar o ritmo, realmente se interfere na sua vida. E tudo, uma coisa que a gente vai falar depois, ter discernimento espiritual sobre cada coisa, sobre cada circunstância da sua vida. Porque a gente vai falar, música é pecado. Não, música secular é pecado. Não, depende da sua maturidade espiritual. Um ponto também sobre esse tema é porque muitas vezes a música, na verdade, tendo ritmos diferentes, que as coisas, o ritmo que a gente não está tão acostumado, ela pode também ser a transição para alguém que está conhecendo a Cristo agora e não está tão acostumado com os ritmos das músicas que são tocadas dentro da igreja. Então essas músicas, esses louvores com ritmos diferentes,
eles podem sim até levar um pouco de conforto no começo, né? Até ajudar nessa adaptação para justamente ouvir, querendo ou não, um ritmo que você já conhece, mas com uma letra totalmente diferente. Então, assim, também há esse cuidado, sabe? A gente não pode também condenar diretamente, porque há pessoas que precisam dessa transição com ainda ritmos diferentes, porque, querendo ou não, o ritmo ele está muito ligado ao gosto. Então, se você escuta muito alguma coisa apesar da letra, você pode não se acostumar com o outro ritmo, né? Então, assim, esse ritmo ele serve também para abrir as portas, digamos assim, para ajudar nessa transição. Ainda falando sobre o ritmo, gente, muitas vezes nós pensamos, ou as pessoas querem taxar o ritmo como sendo pecado, mas nós devemos lembrar que a palavra de Deus ela fala que o pecado está em nós. Lá em Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o versículo 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, o pecado normalmente não está nas coisas, ele está dentro de nós, das nossas próprias vontades, nós somos tentados pelas nossas próprias vontades. Então isso é bom para a gente perceber que nós não somos super-homens, super-mulheres, nós somos pessoas limitadas, e Jesus ele sabe tanto disso que ele fala que é para a gente resistir, que é para a gente fugir. Então, se um ritmo ele te lembra a alguma época da sua vida, ou ele faz você sentir coisas que você sabe que não glorifica a Deus e que não vai lhe acrescentar na sua vida espiritual, então você tem que fazer que nem a história de José, você tem que fugir como José fugiu da mulher de Faraó. Porque lutar contra o pecado é em santidade, em oração. Não é você estando sempre tendo contato com ele. Bom, pessoal, passando por um outro tópico, a gente também tem que ter cuidado que nem tudo nos convém, sabe? Aquilo que já tem na própria palavra, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está escutando. Que nem a gente já tocou agora. Por mais que seja alguma coisa que ficou no passado, se isso for trazer à tona novamente, você tem que ter cuidado e evitar trazer à tona e fazer com que te leve ao pecado. Então, assim, a gente tem que também ter cuidado com o que ficou para o nosso passado. Será que nós já temos maturidade espiritual justamente para falar sobre esse ponto? Será que a gente já sente a liberdade, já consegue conversar com outras pessoas sem se sentir abalado novamente? Exatamente sobre isso. Igual a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos, essa questão da gente ter, não poder se alimentar, sabe? De música secular. Por quê? A palavra fala, né, que o que nos enche, o que nos preenche é o Espírito Santo. Então nós temos que segurar nisso. Nós temos que confiar totalmente a nossa vida a isso, sabe? De quando passar por uma dificuldade, a gente realmente buscar essa resposta, buscar esse consolo nas coisas espirituais. Porque a partir do ponto que a gente aceita Cristo, a gente encontra a graça de Cristo. Quando a graça de Cristo nos alcança, tudo se faz novo. Então, quando tudo se faz novo em nossas vidas, nós temos que segurar nisso, que Cristo é o suficiente em nossa vida. As coisas espirituais são as coisas mais importantes em nossas vidas. Então, eu queria falar para vocês, não queira preencher um vazio com música secular. Não queira preencher algo da sua alma com música secular, porque isso vai não preencher o vazio. Só vai, em determinado tempo, fingir que está preenchido, mas aquele buraco só vai aumentar cada vez mais e você está apenas se enganando. Nem só de música secular. Na verdade, nada vai preencher o nosso vazio. Pode ter até música que a pessoa considere cristã, mas mesmo que você queira preencher seu vazio com qualquer coisa que não seja Cristo, que é o único, que é o tamanho do seu vazio, aquilo não vai lhe preencher. E isso que o Douglas falou é muito importante. Muitas vezes nós queremos nos agarrar a coisas a tudo que não seja Cristo. E como os meninos até falaram no começo, existem músicas que as pessoas falam que são louvores, mas que não falam absolutamente nada da Bíblia, que não são pautadas na palavra de Deus e que a gente canta e canta e canta e canta. E quando mais você fala aquilo, mais aquilo se torna verdade na sua vida. É por isso que a gente também tem que ter tanto discernimento com uma música secular, como também a música cristã,
porque você tem que abrir seu entendimento e também seu senso crítico. Se aquilo está pautado na palavra de Deus, se não tiver pautado na palavra de Deus, você está se preenchendo de coisas que não agradam a Jesus. É aquilo que tem em Mateus capítulo 12, versículo 34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, se você está ouvindo muita coisa que não te remete a Cristo, você acaba falando isso. Então, quando você escuta, querendo ou não, um louvor, uma música que te aproxima de Deus, isso vai ficar mais fácil. Você consegue falar de Cristo de forma mais fácil. Você tem um testemunho, você já se lembra de alguma coisa que você passou. E quando você está escutando música secular, em algum momento você pode falar aquilo que a música o que o cantor está falando. E que não te leva para perto de Cristo, e que, pelo contrário, pode encher o seu coração de dúvidas. Ou então até mesmo te afastar, ou você, mesmo sendo cristão e crente, falando alguma coisa que não remete a Cristo, ou então até mesmo atrapalhando aqueles que realmente cultuam a Cristo. Exatamente. Cara, pra você ver hoje que o mundo realmente é traiçoeiro pra nós cristãos. Porque assim, o mercado da música hoje, você vê, tem todos os gostos e todos os momentos da sua vida. Vamos lá dar exemplos. Exemplos da música, quando acontece uma traição. Você vai correr para o sertanejo. Quando você leva chifre, você vai correr para as músicas sobre traição, porque tem um mercado só para isso. Forró também tem. Forró também tem. Tem um mercado só para isso. Quando você tá, realmente determinado por na sua vida a se deitar no álcool, se jogar no álcool, tem música que incentiva isso. Tem música que incentiva você trair. Tem música que incentiva você usar entorpecente, no caso drogas ilícitas. No caso o álcool também. Então o mercado hoje da música tem para todos os momentos de nossas vidas. Por isso eu falo que se jogue em Cristo, dependa de Cristo, bote Cristo suficiente em sua vida, porque Ele é o que vai preencher seu vazio, não essas coisas que o mercado da música está vendendo hoje. Confie nele. E quando você acaba escutando esse tipo de música, você querendo ou não abre espaço para encher o seu coração disso. Então, muito cuidado com o que você está enchendo o seu coração. Muitas vezes a gente pensa que é algum tipo de armadilha, alguma coisa, mas não. A verdade é que, como a Patrícia mesmo falou, é o nosso próprio pecado. Então, é você mesmo que abre a porta e enche o seu coração para aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. E, pelo contrário, vai só deixando um vazio ainda maior. Uma coisa bastante importante da gente falar sobre esse assunto, para mim, é o mais importante de tudo, é a sua maturidade espiritual. Qual o nível de intimidade você está com Jesus? E o que você faz normalmente no seu dia a dia se remete mais a quem? A você ou a Jesus? A palavra de Deus, ela fala lá em 1 Coríntios 6 assim, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nós estamos falando hoje sobre música secular. Na verdade, nós estamos falando de músicas que não não glorificam diretamente a Deus. Porque pode ser tanto secular como gospel também. Mas, se isso está lhe dominando, se isso não convém a você, que é uma cristã, um cristão também, uma música que fala sobre apoiando você a trair alguém, ou a se apaixonar por alguém, ou N coisas que não agradam a Deus. Você, tendo uma maturidade espiritual, você vai ouvir aquilo e você não vai sentir nada. Mas você, não tendo uma maturidade espiritual, que muitas vezes, quem já leu 1 Coríntios e 2 também, sabe que os crentes daquela igreja, eles podiam muito ter dons, eles podiam ter muitos milagres lá, porém uma coisa que eles não tinham era maturidade para entender as coisas de Deus. E é isso que nós temos que ter, maturidade. E outra vez eu vou citar o discernimento. Se a gente ouvir uma música e discernir não o que está na música, mas o que está dentro de nós, entender que aquilo vai corroborar para todo aquele pecado que está dentro da gente sair para fora. Todas essas coisas que você vai ouvir, se você não tiver a maturidade espiritual, vai remeter o pior que tem dentro de nós. E nós precisamos de tudo aquilo que alimente nosso espírito e não a nossa carne. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Eu passei um ano fora da igreja e nesse um ano eu ouvi, vou citar duas bandas. Raça Negra
e Racionais, porque o meio onde eu estava, das minhas amizades, pré-adolescentes ouviam isso, e tudo aquilo que eu vivi com eles naquela época, quando a gente ouvia aquelas músicas, quando eu me reconciliei com Jesus, eu não podia mais ouvir, porque aquilo me lembrava muito daquela época. E como a gente sabe, quando nós somos crianças espirituais, nós precisamos do quê? Ser cuidados, ser tirados daquele meio, porque tudo pode fazer a gente cair se a gente não estiver firme, firme mesmo. Então, hoje em dia, depois de 10 anos que aquilo aconteceu, eu posso ouvir muito bem Raça Negra ou Racionais, e isso não vai fazer eu lembrar de nada daquela época, não vai me fazer sentir saudades, não vai me fazer vontade de voltar para aquilo ou para aquele meio onde eu vivia. Porém, depois de 10 anos eu consigo falar isso. Se fosse 5 anos atrás, eu não conseguiria falar isso, eu falaria que aquilo ainda me atingia. Então você tem que analisar o que está dentro de você, o que você pensa, o que você sente ao ouvir certas coisas. E nós estamos falando muito sobre música secular porque a pauta de hoje é o nosso tema, mas isso é com todas as coisas que você consome. É interessante sobre o que a Patrícia está falando, porque essa análise ele tem que ser sua. Ninguém vai poder fazer isso por você, porque não tem como alguém ficar lhe vigiando 24 horas. Mas Cristo está contigo a todo momento. Então, assim, sobre esse nível de maturidade que você tem que adquirir, tome muito cuidado com isso, muito cuidado. E eu vou falar agora aquilo que está em Salmos, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, vai dizer: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aussentar na mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Então, assim, muito cuidado sobre esse excesso de confiança que você acha que tem tal maturidade. Houve um evento aqui em Fortaleza, alguns anos atrás, onde uma banda secular, conhecida mundialmente, veio para cá, Fortaleza, e muitas pessoas aqui da igreja foram. E o pastor até chamou a atenção na época. Mas qual é o problema? O que isso tem a ver com o Salmo, no capítulo 1? Porque muitas vezes esse excesso de confiança te leva a achar que não tem problema nenhum. Eu já sou crente, isso não vai fazer diferença. Só que o que acontece quando você está lá, no momento daquele, com pessoas reunidas ao seu lado? Será que elas têm o mesmo propósito que você? Quando você está aqui na igreja adorando, com pessoas crentes ao seu redor, todos têm o mesmo propósito, que é adorar a Cristo e cantar canções que adorem ao Senhor. Mas quando você vai para esse tipo de evento fora da igreja, que pelo contrário não exalta o nome do Senhor em nenhum momento, muito cuidado. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas sim representam aquilo que está sendo alertado no Salmo. É a roda daquilo que você não pode fazer perto. Porque em algum momento isso pode acabar te distraindo. Mesmo você já estando crente há muitos anos, isso pode ser, querendo ou não, um ponto de partida para algo ruim. Então, assim, muito cuidado. Esse tipo de avaliação é uma coisa que você tem que fazer sozinho, mas tenha muito cuidado, muito cuidado. E sempre se lembre disso, cuidado com o excesso de confiança. E que se for para realmente estar em um lugar com pessoas que realmente não são cristãs, muito cuidado com isso. Cuidado com que as pessoas que estão à sua volta estão cultuando nesse tipo de evento. Exatamente, sobre isso, só para encerrar esse assunto sobre amadurecimento espiritual, questão da música e outros quesitos da vida, o escritor da Epístola aos Hebreus, que a gente não sabe qual né? Ele fala no capítulo 5, do 11 ao diante, sobre isso, sobre amadurecimento espiritual. E é interessante que ele coloca um questionamento para as pessoas da época em duas coisas, a questão do alimento, né? Tem um alimento que é o de leite. O que é esse alimento de leite? Aquelas pessoas novas convertidas, aquelas pessoas que estão chegando agora, conhecendo o Evangelho de Cristo naquele momento. E também tem o alimento sólido, a palavra viva, sabe? É a coisa mais aprofundada do cristianismo. Então, quero dizer isso sobre amadurecimento espiritual em relação a isso, é que ele deixa claro que aquelas pessoas que ainda estão se alimentando de leite, daquelas coisas poucas, ainda tem que ter cuidado em relação a isso. Mas o sólido, né? Aquelas pessoas que realmente têm um bom tempo, têm um certo amadurecimento espiritual, consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Consegue saber se o momento adequado dela está apto para fazer coisas mudando e não deixar ser afetada. E também sabe discernir se o momento dela não está no momento certo, não.
hoje eu não vou fazer essa coisa, hoje eu não vou praticar essa coisa, porque isso vai acabar me lembrando do passado, porque isso vai acabar me lembrando do velho homem que existia em mim. Então, isso é amadurecimento espiritual. Você saber discernir o que faz bem para você e no tempo certo, e o que faz mal a você no tempo certo também. Além do principal, né? E não se esquecer que é o que tem no final. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, assim, a todo momento tenha cuidado. E assim, ficar escutando coisas que não te levam para perto de Deus pode acabar te atrapalhando. Então, tente sempre escutar coisas que te fazem meditar da lei de Deus, como o Salmo já nos descreve. Bom, gente, já pertinho do nosso final do nosso podcast, vamos falar um pouco agora sobre nossas experiências pessoais, sobre a influência que a música tem sobre as pessoas. No caso, a gente vai falar sobre a gente, um pouco. Cara, eu costumo falar que a música, na minha vida, realmente foi um ápice muito grande de algo positivo. Por quê? Eu realmente gostava, até hoje eu gosto muito de Racionais, porque, cara, é uma música boa, uma música que tem letra, um patrimônio cultural, como eu gosto de falar para meus amigos, sabe? Porque o que eles é tanto que ganhou vários Grammys de música, há várias músicas deles, e isso deixa claro, isso mostra a cultura do nosso país, a cultura da música brasileira, né? Esse rap nacional, com a pegada mais de favela, de comunidade, sabe? Mostrando a realidade do povo. E isso, pra mim, realmente me estimula. Me estimula não algo negativo, como as pessoas pensam do rap, né? Mas não. Mas algo positivo, de quê? De pessoas que nasceram sem expectativa de vida, que infelizmente isso na favela é muito grande. E eu realmente vivo isso, porque nasci e criado dentro de uma, e hoje eu mostro e vejo que realmente é amor de Deus na minha vida sobre isso. De mostrar, de sair pessoas desses cantos que não têm um futuro, e hoje conquistando lugares altos, sabe? Então, a influência na música para as pessoas também se refere a isso, a conquistas pessoais de outras pessoas, de pessoas que viveram a mesma coisa que você, que participaram da mesma cultura de você. E trazer para o lado espiritual, a música também, quando eu realmente voltei para o Evangelho, foi bastante boa, porque foi do meu tempo de ensino médio, sabe? E no meu caminho, cara, eu costumo falar, eu passava 1h30 dentro do ônibus indo pro colégio, e nisso eu escutava o que era, dá pra escutar um álbum de um cantor cristão, tipo umas 10 músicas, era muita. E isso realmente eu gostava muito. Músicas com letras bíblicas, né? Procurava muito isso. Música com letras espirituais. Então isso, na minha manhã, de plena, umas 5 horas da manhã, dentro do ônibus, a primeira coisa que eu vou escutar são essas músicas, e isso me alimentava, sabe? E naquele momento, isso me estimulava o quê? Além da música ser bíblica, né? Tem Bíblia dentro da canção, me estimulava também a ler a Bíblia, ter mais intimidade de ver, ele falou isso e citou certa passagem, eu vou lá procurar essa passagem na Bíblia, e continuava lendo o capítulo, saber o contexto, né? Isso também influencia na nossa vida. Então a música para mim é bastante importante, mas também a gente entende aqui que tem pessoas que não gostam de música, sabe? Não sente um certo apreço sobre isso. Então fica aquele questionamento da música sempre interferir e ter cuidado dependendo da pessoa. E sobre isso também, o Douglas, ele falou sobre a experiência dele com isso, e eu queria falar algo, até porque a gente estava comentando agora há pouco sobre será que é normal, será que nós estamos normalizando a pessoa ouvir música secular? Nós não estamos falando nem que é certo, nem que é errado, nós estamos falando que o pecado está em você. Biblicamente, nós devemos fazer o quê? Nós devemos perceber na nossa vida o que é que glorifica a Deus e o que é que não glorifica a Deus, o que é que vai nos levar para perto de Deus e o que não vai nos levar para perto de Deus. Uma música que incentiva você a fazer coisas ruins, como prostituição, bebedeira, fazer tudo aí que você sabe que não agrada a Deus, vai lhe levar para perto de Deus? Não, não vai. E isso nós sabemos muito bem, e mesmo que você queira escutar, você vai estar sabendo que aquilo não vai lhe levar para perto de Deus. Porém, uma música, TST, Trem Bala, não sei nem de quem é, mas é uma música que fala muito da vida, que a gente tem que aproveitar, que a gente tem que viver a vida. E não aproveitar da forma assim, vou fazer tudo que eu quero. Não, aproveitar meus amigos, aproveitar minha família, saber que eles estão aqui por um tempo e eu também. Então, essa vida que Deus ele me deu, eu vou fazer o quê? Vou viver da forma que Deus quer que eu viva, aproveitando os meus amigos, sabendo que eles são o quê? São pessoas que Deus tem colocado na minha vida, são presentes em minha família, meus líderes.
Minha opinião é o quê? A maturidade, ela leva você para além de tudo. Eu até citei, se nós não podemos ouvir música secular, então nós não podemos assistir filmes seculares, então nós não podemos vestir roupas seculares, então nós não podemos andar com pessoas que também não são cristãs. É isso. Bom, pessoal, tem outro versículo que a gente vai trazer aqui agora para debate, e é aquilo que tem em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde Cristo vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há o de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aqui nesse versículo a gente tem que ter cuidado muito a questão da idolatria, que a gente vai trazer justamente para a música. Vocês ficar escutando muito alguma coisa, pode ser que isso torne uma idolatria para você. Pode ser que você, mesmo sem querer, passe a admirar aquele cantor. E será que ele realmente representa a cultura de Cristo? Será que ele realmente faz aquilo que Cristo ordena? Então, assim, você não pode, de qualquer jeito, servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou então você serve a alguma outra coisa, né? Aqui no caso ele coloca mamon, dinheiro. Mas muito cuidado com a questão da idolatria. É exatamente o que o Luiz falou. Quando nós começamos a ouvir certas músicas de certas bandas, pode ser até considerada gospel, e começamos a seguir aquele cantor, nós começamos a ver aqueles cantores, na verdade, né? Nós começamos a ver o exemplo dele no dia a dia, e como nós começamos a admirar a arte deles, nós começamos também a admirar eles. E nós, com tudo que nós admiramos, nós temos tendência a reproduzir a mesma coisa. Então, será que aquela pessoa que está falando uma música muito bonita sobre amor, sobre amizade, sobre a vida, ela também vive aquilo? Normalmente, nós temos até que nos avaliar sobre o que nós estamos pregando, porque eu posso estar muito bem aqui falando sobre música secular, sobre o que é pecado, o que a Bíblia fala, e não estar vivendo isso. Então, antes da gente seguir uma pessoa, uma banda, um cantor, uma cantora, nós devemos avaliar quem é essa pessoa. Como o Luiz falou, como essa pessoa, a vida dela, ela vai nos levar mais para perto de Deus ou vai nos afastar. Se as atitudes deles condiz com a atitude que Cristo quer que a gente tenha. Então, gente, vamos avaliar o que aquelas pessoas elas passam na vida delas, e também não só com pessoas com músicas seculares, também, sempre lembrando, as pessoas que estão no meio cristão também. Nós sabemos coisas tristes sobre cantores cristãos. Agora já saiu um dia desse uma grande polêmica sobre uma cantora cristã. Então, nós não podemos seguir pessoas, nós devemos seguir a Cristo, e esse versículo ele fala isso. Uma admiração pode sim virar uma idolatria. Quando você pensa naquilo, tudo aquilo que você pensa no seu dia, mais do que qualquer coisa, aquilo é um Deus para você. Então, se você está pensando muito nessas pessoas, então aquela pessoa virou seu Deus. Então, vamos pensar mais em Cristo, vamos buscar mais tudo aquilo que Cristo ele quer que nós busquemos. Exatamente sobre isso, sabe? E interessante a gente ter uma noção disso, prestar bastante atenção que hoje, infelizmente, esse mercado, essa questão de cantores, virou um mercado evangélico hoje. Hoje tem pessoas realmente que deixam de ser ministros do evangelho, né? Ministros de louvores, para ser artistas. Hoje nós temos que ter cuidado. Hoje nós, como igreja de Jesus, hoje como nós participamos do corpo de Jesus, nós temos que ter cuidado nisso, de analisar a vida da pessoa, ver realmente se ela é uma pessoa que está seguindo, fazendo a vontade de Deus. Será se ela realmente está sendo um ministro do evangelho, um ministro de Deus, um ministro de louvor, e não apenas um artista que está querendo vender uma música, não apenas um artista que está querendo vender o seu produto, não apenas um artista que está querendo vender e ganhar dinheiro em cima daquilo. Então tudo nós temos que ter cuidado. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Temos que ter cuidado nessa parte também, de analisar a pessoa que nós estamos escutando. Não só a questão de cantor, mas também de pregadores, também de programas que nós estamos assistindo. Mas temos que ter cuidado com questão a isso, sabe? Porque influencia realmente na nossa vida, quem nós estamos escutando. Sobre o que o Douglas falou, teve uma parte que me lembrou uma coisa. Não que ser artista é pecado.
A pessoa, ela tá o quê? Fazendo arte, ela é uma artista. Mesmo que ela esteja cantando para Deus, ela ainda vai ser o quê? Uma artista. Porém, fazer aquilo para a sua glória, porque até, vamos dizer que eu vou ser uma advogada. Eu não vou advogar para minha glória, eu vou advogar fazendo tudo para a glória de Deus. Até qualquer outra pessoa, qualquer outra profissão, você tem que fazer tudo o que vou fazer para a glória de Deus. A palavra de Deus fala isso. Então, uma pessoa, um artista, mesmo que ele seja um artista, é a sua profissão, mas aquilo é para glorificar a Deus. E logo um artista cristão que está cantando música cristã, aí que você tem que fazer todas as coisas para a glória de Deus mesmo. Bom, pessoal, outro tema que também a gente quis trazer para vocês é a relação da música com nossos sentimentos. Então, assim, em alguns momentos, a música, acho que cada um de nós percebe isso, mas a música muitas vezes ela fica ligada a alguma coisa do nosso passado, que nos remete a um sentimento que nós tivemos. E muitas vezes, escutar essa música novamente não remete tanto à letra da música ou à melodia em si, mas nos faz relembrar aquilo que nós passamos no passado. Então, assim, há sempre músicas temporais e que elas ficam marcadas no tempo. Então, há certas coisas que nós escutamos que está ligada à nossa memória. E nisso, há o tratamento contra o Alzheimer, por exemplo. Há pessoas que elas esqueceram até de como era o seu tempo de infância, fases das suas vidas. Então, escutar músicas antigas, elas fazem com que ela tenha essa facilidade de se lembrar. Porque a música está a uma parte do nosso cérebro que pode ativar isso, essa parte da memória. Então, assim, quando nós escutamos, querendo ou não, certas músicas, elas remetem ao nosso passado, ao sentimento que sentimos naquele momento, e não necessariamente a letra ou a melodia, né? Como a gente estava aqui falando. Tem um tempo para isso. Para vocês verem como a música é realmente algo muito importante, sabe, em nossas vidas. Não sei se vocês certeza você já tem alguém, algum sobrinho ou irmão, criança ainda, ou vizinho mesmo, que no fundamental, na escolazinha, né, no infantil, as professoras usam canções para a criança aprender mais rápido. E isso, a psicologia, a ciência já afirma isso, que a criança realmente ele aprende mais questão de música, porque é aquela coisa que fica na cabeça, ele fica se lembrando sempre, fica repetindo, fica cantando. Então a música é importante até para o ensino, né? Para vocês verem o desenvolvimento da criança, sabe? E também tem uma pesquisa que teve que uma mulher gestante, né, quando colocam uma canção perto da barriga dela, com certos meses de gravidez, a criança já começa a ter emoção. A criança consegue identificar a música, criar uma emoção daquela canção, sabe? Então, realmente, a música é importante em nossas vidas. E só para deixar uma observaçãozinha para nós, que antes do mundo ser criado, já existia música nos céus. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio fantástico do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito mesmo. E só relembrar o que a gente falou no começo, né? Não foi apenas nossa opinião, foi só apenas que a gente estudou. Não fiquem só nas nossas palavras, né? Então busquem realmente se aprimorar mais nesse assunto. E eu espero que Deus abençoe vocês. Bom, pessoal, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio feito com muito carinho, que a gente se dedicou para trazer isso para vocês. E como a gente falou no começo, né? Esse é um assunto que está sempre sendo discutido. Então, debatam com os colegas de vocês. Busquem sempre orientação da liderança para tratar desse assunto, porque realmente é um assunto muito complicado. E é isso, galera. Nós esperamos que vocês gostem muito, discutam, abram sua mente, pensem criticamente sobre isso, discutam com seus líderes. E é isso. Tchau, pessoal. E lembre-se, você é uma semente de Deus. Tchau.